E agora, para a gente finalizar, o pessoal que mandou pelo Twitter algumas perguntas, eu vou soltar essa pergunta e a gente não combinou quem vai falar o quê, né? Então, agora vocês, quem quiser falar alguma coisa aí, é só tira o falar, som tá bom? daqui, assim. Então, vamos lá. Ó, a primeira pergunta. Isso. Aí, vamos lá. O Breno, que sempre participa das nossas aulas, mandou a pergunta aqui, ó. Usar sinônimos referentes à pandemia do corona é correto? Exemplo, chamar de contágio, surto, epidemia. Existe uma classificação disso? Quem de vocês aí se habilita para responder, se é que alguém gostaria de responder? Lembrando que vocês estão com os seus microfones mutados. Professora Silvia, então só desmutar o seu microfone. A palavra é sua. Tem diferença, professora? Contágio, surto, epidemia, pandemia? Sim, tem diferença. Né? Contágio a forma passar o vírus ou passar o agente infeccioso, né? De uma pessoa com outra, que é o comunicante. Né? Esse é o comunicante, esse que tem. Tá? Surto, você tem uma doença que é endêmica, ou seja, ela acontece, olha na minha mão, ela acontece de uma maneira contínua, pequenos aumentos, e, de repente, essa doença faz um pico temporário, né, que nós podemos até, por exemplo, classificar aí doenças sazonais, que são aquelas doenças que vão aparecer em função das condições climáticas, né? Que é mais ou menos comum para algumas infecções, essa sazonalidade, né? É um surto daquilo que era endêmico, né? Sempre a presença daquela doença em níveis baixos. Depois ele diz epidemia, né? Epidemia e pandemia, isso. Isso. A epidemia é quando a doença se estabelece em surtos e períodos maiores em vários lugares. Mas para vir uma pandemia, existe um conjunto de fatores que tem que ser observados quando você já tem esses quadros de epidemia, né? Que é o número de os continentes, você precisa ter a doença presente em todos os continentes, tá? Você precisa de saber a forma de transmissão, você precisa de alguns fatores que são definidos pela Organização Mundial. Então, é uma doença que ela vai se expandir, ela vai aparecer em todos os continentes, não obrigatoriamente em todos os países do mundo, mas em grande parte dos países do mundo. É isso. Não Legal. são sinônimos. Legal, obrigado, professora. Breno, está aí a sua resposta. Amanda mandou aqui, ó, como o novo coronavírus age dentro do nosso corpo? Eu acho que essa é uma resposta que a gente tem que tomar cuidado só com o tempo, né? Porque deve ser difícil de sintetizar. Quem gostaria de dar uma palavrinha nisso aí? Professora, fica à vontade, fica à vontade. Eu estou achando que vai ser de lavada essa, viu, professora? Eu vejo assim. Qual é o nome da aluna que perguntou? Amanda. Amanda. Ainda existem muitas pesquisas a serem feitas para nós efetivamente entendermos o mecanismo que leva à doença. Pegar um pouco o que o Júlio falou, um pouco o que o Reco colocou, enfim. Né? Então, o vírus vem e se liga ao receptor. Certo? Uma vez ele se ligando ao receptor, existe uma alteração conformacional na spike, na proteína S, né? Que permite a fusão do vírus, da membrana do vírus e da membrana celular, de alguma maneira, e esse vírus vai entrar há uma dúvida aí se ele faz um endossomo para entrar ou se ele entra diretamente no estômago, né? Esse vírus ele tem uma característica que ele inibe a célula, porque, veja bem, quando o vírus entra na célula, ele é reconhecido
por alguns mecanismos de resposta celular, né, da célula contra a presença desse vírus, que inicialmente é convidado a entrar, né, vamos dizer, quando ele se liga a esse receptor, a célula responde positivamente ao ingresso do vírus. Mas quando esse vírus está lá dentro da célula, a célula pode sim perceber que esse ser novo, essa coisa nova dentro dela, não é bem-vinda. Né? Então, veja, esse vírus, ele inibe processos de resposta celular à presença do vírus já no citoplasma da célula. E esse vírus, por ser um vírus de RNA, e RNA simples, fita, que nós chamamos de polaridade positiva, ele já funciona como se fosse um RNA mensageiro. Então, ele vai lá e, pum, liga nos ribossomos. Para fazer o quê? Para fazer uma poliproteína, uma proteína grande. Ele faz primeiro, depois ele faz uma segunda, mas eu não vou entrar em detalhe. Nessa proteína, tem atividade de protease. A enzima vai lá e, em sequências específicas e repetidas, a enzima quebra essa poliproteína. Nesse complexo, existe esse produto, nós vamos ter uma enzima RNA polimerase. Olha o que vai acontecer. Ela vai também, agora ela vai ler outros pedaços desse RNA e vai produzir proteínas não estruturais, que não vão ser levadas na estrutura do vírus. Olha o que essas proteínas não estruturais fazem. Uma, inibem a resposta do interferon. O interferon ou interferon é o quê? É da nossa imunidade inata. Aquilo que prontamente responde contra o vírus. Pronto. Permite que o vírus se mantenha. Outra coisa, ativa um conjunto de moléculas de citocinas e citoquinas celulares que são pró-inflamatórios. Essas proteínas, pequenas proteínas que têm atividades pró-inflamatórias, né, essas que vão ativar essas proteínas, essas substâncias pró-inflamatórias, elas podem ser responsáveis pelos sinais e sintomas das doenças mais graves. Entende? Quer dizer, é como se fosse um super processo inflamatório que está acontecendo nesse organismo e para o qual a pessoa não consegue responder, eliminar ou diminuir. E o acúmulo disso leva ao problema inflamatório e ao problema pulmonar. Aparentemente, é isso que é o mais simples. Existem pontinhos, várias nuances dentro disso daí, mas, de maneira geral, é isso. É isso aí. A gente imagina a quantidade de dados que não estão surgindo nesse momento, né? Todos os dias. Que, aliás, aqui a Júlia Dibern fez a pergunta, né? Quais são as atualizações da produção de vacina para o novo coronavírus? Ô, Tonhão, você que está na USP, tem contato direto, aí você escuta falar alguma coisa disso? Existe um caminho nessa direção? Cadê o Tonhão? Está conectado aí? Acho que ele desconectou. Será que ele desconectou? Não, acho que não está ouvindo. Professora, a senhora tem alguma... Entrou? Voltou? Ô, Tonhão. Está ouvindo agora aí? Voltou? Tá bom. Você tem ouvido alguma coisa com relação à vacina na USP? Alguma coisa assim? Então, toda possibilidade de tratamento está sendo testada dentro dos protocolos clínicos. A gente não pode testar nada fora de determinados parâmetros, porque a gente tem que respeitar, por exemplo, uma comissão de direitos humanos, a gente tem que respeitar um protocolo clínico com os seres humanos. Desenvolver uma vacina é caro, é demorado, e disponibilizar ela também demora muito. Eu acho que a professora Silvia tem muito mais autoridade para falar desse processo de criação de vacinas, mas é um processo que pode ser demorado, distribuição difícil. Eu acho que a vacina que estava vendo na internet, né, a vacina com a maior velocidade de criação até chegar no público
que foi a do Ebola, demorou cerca de 1 ano. Então, as notícias nesse sentido não são animadoras, não existe nenhum tratamento padrão ouro, que a gente fala até agora, mas estão todos sendo testados. Nenhum deles que foi descartado nenhum deles já foi assim, descartado ou ignorado de uma forma completa. Entendi. Legal, importante as pessoas ouvirem um pouquinho disso, né? A Júlia Gaspari fez uma pergunta aqui assim, ó. Em alguns sites diz que o fator de passar as máscaras, passar com ferro de passar roupa, as máscaras caseiras antes de usar novamente, ajuda a prevenir a existência do vírus na máscara. A temperatura tem alguma relação com o vírus mesmo? Ele deixa de existir em determinada temperatura? Quem gostaria de falar isso aí? Professora Silvia fica ali só esperando. Não, pode ir, professora. Eu só quero completar a informação anterior com relação à vacina. Né? Já existem 110, mais ou menos mais de 100 vacinas sendo produzidas dos mais diferentes tipos de vacina. Tem 5 dessas vacinas já estão em testes clínicos. Isso é importante. E eu acho que isso gera uma certa esperança, né, para as pessoas. 2 dessas 5 já entraram na última fase agora, né, já passaram por testes em animais, inclusive em primatas, né, humanos, e já estão em fase de testes já em humanos. Um é nos Estados Unidos e outro na Europa. Se tudo correr bem, aí a gente tem aí um tempo de 1 ano e pouco para ter resultados, tá? Importante é o seguinte, tem muita fala sobre a característica de que nós vamos ter imunidade. Não, isso aí ninguém sabe ainda, tá? Qualquer infecção viral, quando você toma uma vacina, isso é uma informação muito importante. Quando nós tomamos a vacina contra a gripe, nós tomamos a vacina para não ter a doença na forma grave. Nós vamos ter sempre a infecção. Sempre teremos a infecção pelo vírus da gripe, pela influenza, tá bom? Só que, se vacinados, estaremos protegidos para não ter a doença grave. Provavelmente será isso que vai acontecer com o novo coronavírus. Com relação a passar a máscara... Máscara, né? Eu espero que a pessoa tenha lavado a máscara antes com água e sabão, né? Para já destruir o vírus e confirmar com aquecer. O que inativa o vírus? A gente sabe que ele é inativado a 56 graus por 1 minuto, tá? Ou, na dependência de algumas situações, a 56 graus por 30 minutos. Vírus envelopados, o Reco podia me ajudar nessa resposta. Esses vírus envelopados, eles são muito mais sensíveis que os vírus não envelopados no meio ambiente, né? Porque a membrana é uma estrutura mais frágil do que o capsídeo. Dizem que o capsídeo é a caixinha mais bem feita do mundo para proteger o ácido nucleico viral. Nada destrói aquela daquela proteção de proteína. É muito difícil, tem que usar temperaturas mais longas, álcool, sabão, nada disso. Né? Ainda bem que o coronavírus tem membrana, ou tem envelope, tá bom? Então é isso, é lavar a máscara e passar, né? Se for de TNT, não passar do lado do TNT, que ele vai grudar no ferro. Fica aí a dica também. Pode ser muito alta. Então tá bom. Gente, a gente está com o tempo apertado. Não sei se alguém quer fazer alguma consideração final, alguém quer falar alguma coisinha aí, ou podemos encerrar? Podemos encerrar? Então tá bom. Então não vou deixar cada um dar o seu tchau, mas pelo lance do tempo mesmo, né? Mas o que eu gostaria mesmo era de agradecer a todo mundo que ficou com a gente. Esse link fica salvo, então você pode assistir isso e passar para os colegas que você quiser. Lembrando que todo o material usado na apresentação está nesse link da descrição do nosso vídeo. E eu queria dizer para você que esse é um momento de muito... A professora quer falar alguma coisa? A senhora quer falar alguma coisa, professora? Perdão, não estava olhando. Mas pode falar, pode falar.
Só solta o microfone. É só para o Sebastião. Sebastião, isso é tudo novo. Eu gostei muito, aprendi muito com a sua apresentação, aliás, com a apresentação de todos. Sebastião, nós teremos um mundo novo à nossa frente. É um novo normal. Então, eu gostaria que você deixasse uma forma de apresentar os seus mapas, com as suas bolas, quando o Brasil tivesse uma notificação decente. As bolinhas nossas são pequenas, porque nós ainda não estamos fazendo o serviço de fazer a notificação, entendeu? Então, daqui a algum tempo, vamos fazer os exames, porque a notificação depende do teste, e nós não estamos fazendo os testes, né? Não vou criticar ninguém por isso, mas as nossas bolinhas são pequenas por causa disso. Então, eu acho importante os alunos terem essa informação e desencadearem. Acho que a gente perdeu a conexão. Acho que travou, né? Mas, Varela, se eu puder, eu acho que a fala da professora... Só queria falar uma coisa. A hora que ela falou aí, todos vocês... Eu estou vendo uma tela com todos vocês aqui na minha frente, todo mundo aplaudiu. Mas vai lá. Porque é um fato importantíssimo, né? Os dados que a gente tem são os dados oficiais, né? E se a gente não tem esses dados, como é que a gente pode manipular? Né? Então, a gente tem uma subcontagem muito grande. E é importante, inclusive, por isso que o mundo está mudando, o novo normal, como a professora Silvia disse. E é interessante a gente ver o pós, né? Porque o durante ele ainda está muito obscuro, né? Esse pós, quando a gente realmente tiver uns números, olha, realmente tivemos tantos de morte por Covid. E é legal que ela comentou do Brasil, que é muito importante, claro, é o nosso país, mas a gente consegue ver isso no Equador, na África e tal. Essa subcontagem ela vai ser muito grave. É isso. Tchau, gente. Legal. E acho que é isso aí com a frase que eu peguei aí do Sebastião, que esse é o novo normal. Então, do mesmo jeito que o mundo está mudando, você tem que mudar também. Uma série de quebras de paradigma na nossa vida, um jeito novo de estudar, nós estamos falando muito sobre isso, um jeito novo de aprender, um jeito novo de dar aula, né? Um jeito novo de você se relacionar com a sua família, um jeito novo de você se relacionar com o dinheiro, um jeito novo de você... É uma vida nova que a gente tem que olhar o lado cheio do copo, né? Eu acho que, como diz o professor Cortella, o pessimista é um vagabundo por natureza, né? Porque é muito mais fácil a gente criticar, é muito mais fácil a gente falar que está ruim aqui, está ruim ali, mas vamos ser otimistas, vamos olhar sempre o lado cheio do copo, apesar de tudo, né, apesar de mortes, apesar de ser uma doença, mas acho que a gente tem que olhar o lado cheio do copo com bastante esperança, porque eu sou um otimista de carteirinha, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa muito mais forte do que entrou, eu tenho certeza que a sua aprovação desse ano vai ser muito maior do que a aprovação de vários outros anos que já passaram. Tonhão, você me desculpa, isso afeta você, Tonhão, mas é fato, né? Você que vai ser bicho da USP o ano que vem, você que vai ser bicho da Unesp, bicho da Unicamp, você vai ser um bicho selecionado por muito mais do que um vestibular. Você vai ser um bicho que se adaptou a uma situação totalmente diferente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Essa live fica gravada, pode compartilhar com todo mundo. Professores, obrigado pela participação. É um orgulho, é um privilégio trabalhar com vocês. Valeu. Galera, muito obrigado. Tchau. Até o próximo Band News.